existem essas nuances em algumas situações que geram esse tipo de interpretação. E aí não é má fé de instituto A ou B. É interpretação, é interpretação. Né? Robert, me tira uma dúvida. Você comentou que isso obriga, no item anterior, que isso obriga a software house a fazer venda concomitante, porque tem o offline ele é concomitante, né? Passa o produto, joga no monitor na impressora. No monitor e impressora. Então, quando a software house vem na Faesa fazer o teste, ela tem que preparar o software para os dois, então, né? Se, eu tenho DAV e pré-venda, joia, é não concomitante, beleza, mas prepare-se, porque quando ficar offline, você vai ter que fazer concomitante, porque você não vai ter como fazer o DAV e a pré-venda, não é isso? Então ele tem que cumprir os dois requisitos, concomitante e não concomitante, né? Legal, beleza. Ele pode não ter o não concomitante se ele não trabalhar com DAV pré-venda. Perfeito. Ele pode não ter essa opção, né? Perfeito, ou seja, a opção mas dele... a concomitância vai ter que existir. Ou seja, se eu sempre trabalho concomitante, tranquilo, mas se eu trabalho não concomitante, eu também tenho que trabalhar concomitante. Certo? Legal, beleza. Joia. Pessoal, uma última coisa que eu queria falar sobre o PAF, né? É que, embora pareça um pouco, às vezes um pouquinho confuso, algumas linhas, outras, exatamente como o Robert disse, e o PAF está procurando amadurecer, e é importante a participação de todo mundo nisso, mas eu vejo isso com um ponto muito positivo, porque o PAF vem para poder regrar um pouco o jogo. Isso aí é ótimo, né? Porque assim, antigamente, acho que alguns aqui devem ter pego esse tempo, concomitância em cada estado era uma coisa diferente, né? Um estado dizia que era uma coisa, um estado dizia que era outra coisa. Agora a concomitância está totalmente regrado. Orçamento, então, era uma confusão gigantesca. Em Minas Gerais era uma coisa, lá em Santa Catarina era outra. Ou seja, as nuances eram muito maiores do que existem hoje com o PAF ainda, ok? Então o PAF vem para poder nivelar isso, para agregar. Legal? O que a gente incentiva que vocês façam é assim, tem que ler, estou terminando, tem que ler o PAF. Legal? Tem que ler o PAF, não tem jeito. Vamos fazer uma reunião com as nossas equipes aí, tem que ler o PAF, o homologador está à disposição para tirar algumas dúvidas. Depois eu quero que o Robert fale um pouco sobre como é que é o processo de pré-homologação, quanto tempo leva, porque alguns dizem, pô, mas lá leva 4 horas, aqui leva 48, né? Queria que você falasse um pouco disso já. O incentivo que eu dou é esse, leiam o PAF. Lá na Daruma, como é que nós fizemos, né, Débora? Nós reunimos a equipe, não é isso? Aí todo mundo leu o PAF junto. Aí depois começou a dar briga, um estapear o outro, então todo mundo leu o PAF separado. E depois volta, todo mundo leu o PAF junto. E chegamos a algumas conclusões de como é que a gente poderia auxiliar as software houses, ok? Então tem que ler o PAF, tem que fazer grupos aí internos aí na sua software house para ler o PAF, entender, trocar ideia aí nos fóruns, conversar com o homologador, porque fazer o aplicativo estar portado para o PAF, eu vou dizer para vocês uma coisa, não tem nada de novo que você tenha que estudar, pesquisar ou contratar alguém capacitado. Gerar arquivo você gera, RSA está pronto, falar com a impressora você fala, não tem nada de mistério, né? Nossa, aqui está pedindo uma tecnologia de web service. Não tem nenhuma tecnologia nova que peça que você tenha que treinar a equipe, capacitar, investir. O PAF ele é um trabalho braçal, de codificação. Não sei se o Robert tem essa mesma visão. Ele é um trabalho braçal de codificação. Então, assim, aquela história de que agora vai acabar, só vai sobreviver as baratas e umas 3 ou 4 software houses só. Não é isso. A gente tem visto muitas software houses homologarem PAF. Terem levado o roteiro a sério até o final, terem feito os testes e terem tido a sua certificação, ok? Então, todo mundo que está nessa sala aqui consegue homologar PAF, né, desde que cumpra esses requisitos aí. Não tem nada de novo, não tem nenhuma tecnologia nova que você tem que investir, pesquisar, estudar, tem que fazer um cursinho, ok? Todo mundo que está aqui, que sobreviveu até hoje, a era do Sintegra, SPED e ECF, consegue sobreviver também a essa nova era PAF, legal? Eu queria que o Robert falasse um pouco do processo de certificação, Robert, como é que funciona, até valores, se possível for. Tá, ok. Bom, só reforçar o que o Claudinei falou, existe um dado histórico em relação ao PAF, que talvez poucos conheçam. As regras que estão aqui no PAF, elas existem desde 2001. O 85/01, que foi um ato COTEP lançado em 2001, ele já listava. Só que o que acontecia lá? Ele deixava para cada unidade federada fazer a sua leitura do que estava escrito lá. Isso causava a seguinte situação que existia antes. Para você fazer a análise de PAF, você tinha que ir para Minas, fazia lá, que era que tinha implementado o 85/01. Depois, se você fosse atuar na Bahia, você tinha que ir na Bahia, fazer lá de novo. E a cada estado que implementasse esse 85/01, você teria que fazer uma nova análise, porque cada estado fazia de forma diferenciada. O PAF ele veio para equacionar isso, ou seja, todo mundo agora, em todos os estados, com exceção do Mato Grosso ainda, né? Infelizmente, mas é um estado só, o restante, todos os outros estados estão atendendo a esse elemento único que está colocado aí, com 2 ou 3 requisitos que fica a cargo da unidade federada, mas a grande maioria é de comum acordo com todos os estados. E o laudo tem validade em qualquer estado que você for, com exceção do Mato Grosso. Ou seja, isso traz um benefício para vocês imenso. Porque senão, o que aconteceria
com 8501. Você teria que ir a cada estado que tivesse efetivado o 8501 e feito uma análise diferente em cada estado. Isso seria terrível para vocês. Então, na verdade, isso eu acho que é fundamental colocar, é que o PAF, ele veio eliminar essa possibilidade de ter uma análise por estado. Então, você faz uma única análise e ela vale em qualquer estado. Esse é um ponto. Agora, voltando então à questão da análise. Só uma coisa antes, eu tenho uma dúvida agora, Robert, que eu acho que é importante para eles aqui, porque tem gente que vende software em todos os estados. Ele nivela, show, exatamente isso, o cara não precisa vir lá 2 dias de jegue, 3 de canoa, vir lá para Santa Catarina, aí reprovado, depois volta, né? Então, eu posso homologar aqui e vender no Brasil inteiro. Mesmo que o Espírito Santo não permita impressão de DAV em A5, se eu homologo, por exemplo, em Santa Catarina, que permite, vamos dar exemplo. Lá em Santa Catarina permite, eu preparei o meu software, e o meu software imprimindo no DAV na folha A5, ou na folha A4. Aí eu chego no Espírito Santo, eu posso instalar ou eu tenho que desabilitar essa função? Excelente pergunta essa. Apesar do Espírito Santo não permitir a impressão em impressora não fiscal, você pode vir, por exemplo, para a FAESA e fazer a análise imprimindo em impressora não fiscal. Se você, por exemplo, quiser atuar em Minas, que lá permite. Agora, se você quer atuar no Estado do Espírito Santo, você terá que parametrizar o seu sistema para que, ao credenciar na Cefaz do Espírito Santo, ele esteja parametrizado para usar ECF, e unicamente ECF. Então, ou seja, você pode ter uma parametrização do seu sistema e, ao dar entrada no credenciamento no Espírito Santo, ele terá que estar parametrizado para usar apenas ECF. E, obviamente, todos os outros documentos que vão acompanhar esse credenciamento têm que estar colocando isso. Então, você pode ter as duas funções, testar comigo as duas funções, impressora com ECF, impressora não fiscal. A gente vai testar, aí você vai ter que levar a impressora não fiscal lá para a gente testar, a impressora daquele formulário lá, naquele modelo que está lá no convênio, no ato COTEP. Só que quando você for credenciar no Espírito Santo, você vai ter que entrar com o seu sistema parametrizado só para ECF. Quando você for para Minas Gerais, você pode fazer o uso dos dois. Então, isso é importante colocar. Agora, se você fez em Santa Catarina, que é a sua pergunta, vamos inverter o processo, e não testou com ECF lá, aí você não consegue entrar no Estado do Espírito Santo. Você tem que ir lá para Santa Catarina e testar as duas coisas. Porque aí você parametriza para só ECF e credencia aqui só com ECF. O outro estado que permite os dois, você entra com os dois. O ideal é dar uma nivelada por cima sempre, né? Sim, aí você só parametriza para tirar alguns itens, né? Legal. Quer falar um pouquinho então sobre a FAESA? Então aí, nessa questão da análise aqui na FAESA, a gente criou aqui um termo chamado pré-análise, que ele tem a seguinte finalidade. A empresa não está muito certa do que o PAF pede, do que o roteiro diz, não está muito certa dos testes que ela fez internamente, e ela gostaria então de submeter esse sistema a uma pré-análise. Não tem validade oficial alguma, mas a gente vai executar os testes que nós executaríamos na análise formal. Você anota todos os problemas que foram aparecendo, volta para casa, trabalha esses problemas, e quando você voltar para a análise formal, provavelmente você vai executar dentro das 12 horas, que é o que a gente trabalha com as empresas. Então, ou seja, como é que acontece a análise hoje na FAESA? Você quer vir fazer uma análise na FAESA, você vai pagar R$2.000 para essa análise. É um preço muito alto, tem instituto que cobra menos. Você tem 12 horas de análise, você pode usar essas 12 horas da forma que você quiser. Se você não usar, a gente cria um banco de horas para uma futura análise, porque a cada ano você provavelmente terá que voltar, porque você vai alterar o seu código, e a cada ano, se alterou o código, você tem que fazer uma nova análise. Então, esse banco de horas fica lá. Nessas 2.000 horas também tem colocado uma pré-análise de arquivos. Apesar de poucos institutos terem usado esse atributo, quando você paga os R$2.000, você pode enviar aqueles arquivos que são gerados no menu fiscal para que a gente faça uma análise e dê um feedback inicial de como é que esses arquivos estão gerados. Por exemplo, muita gente tem dúvida em relação ao arquivo de meio de pagamento, que não tem um formato estabelecido, como é que eu vou gerar isso. Então, ou seja, a gente faz essa análise inicial desses arquivos, te passa um feedback. Não dá para ficar você me mandando de novo, eu analiso, porque aí eu vou gastar mais de 12 horas só para analisar os arquivos. Mas eu posso fazer uma primeira análise desses arquivos e te mandar. Então, esse serviço está incluso já nesses R$2.000, e você tem 12 horas para essa análise. Se ultrapassar essas 12 horas, a gente passa a cobrar hora extra do que ultrapassar.
A pré-análise